Pessoas são comparadas com muitas coisas. Às vezes, eu já ouvi e já vi pessoas sendo comparadas com árvores, pessoas sendo comparadas com carros e até pessoas sendo comparadas com animais. Mas hoje eu vou comparar pessoas com embarcações. Essa semana eu estive lendo e vendo alguns vídeos a respeito da história do Titanic. E aí eu pensei, por que não comparar pessoas com embarcações? Afinal, existem muitos paralelos que podem ser usados para comparar pessoas com embarcações. Então eu quero começar perguntando para você o seguinte: se você pudesse escolher que tipo de embarcação você seria, qual escolha você faria? Você seria uma canoa? Seria uma jangada? Seria um barco de motor de popa? Um barco de alumínio? Quem sabe você seria uma escuna? Talvez um barco pesqueiro? Ou um iate? Quem sabe uma lancha voadora? Um navio cargueiro, ou um navio de passageiro, um navio luxuoso, um transatlântico? Que tipo de embarcação você seria? O certo é que se nós formos nos comparar com uma embarcação, nós podemos dizer que todos nós estamos numa viagem. Todos nós temos um porto de partida e um porto de destino. Qual é o seu porto de destino? Qual é o seu estado desejado? Aonde você quer chegar? Você está rumando diretamente para esse porto ou você está fazendo outras trajetórias em curva, em zigue-zague ou até em espiral? São questões que nos fazem pensar qual é o tipo de viagem que nós estamos empreendendo. Que tipo de trajeto escolhemos? Estamos sendo direcionados por que tipo de orientação? Por uma bússola? Pelas estrelas? E a pergunta talvez mais importante seja essa: se eu fosse uma embarcação, quem seria o meu capitão? Sabe, se nós formos comparar pessoas com embarcação, nós podemos dizer que todos estamos numa viagem pelo mar que é essa vida. Que tipo de embarcação você seria e que tipo de viagem você está fazendo? Qual é a sua trajetória e qual é o seu porto de destino? E eu quero refletir com você sobre estas e outras questões nesse vídeo. Quando nós planejamos viajar, nós estabelecemos, ainda que seja em nossa mente, um roteiro para essa viagem, seja ela curta ou seja ela longa. Acontece que viajar de navio é muito diferente do que viajar dirigindo um carro. O mar é algo totalmente desconhecido. Aliás, o mar, na Bíblia, é símbolo de separação. Tanto é que no livro do Apocalipse diz que na nova cidade, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, para onde Deus promete nos levar, já não haverá mais o mar. O mar já não existe. Essa é a expressão utilizada por João. Por que o mar é tão encantador, ao mesmo tempo tão amedrontador e tão misterioso? Existem lugares no mar cuja profundidade chegam a 13.000 metros. Então, quando nós viajamos pelo mar, nós estamos viajando na superfície de algo totalmente desconhecido. O mar pode ser comparado a muita coisa, inclusive pode ser comparado à nossa mente. Mas hoje eu quero tomar a figura do mar para comparar a viagem da vida. Viajando pela vida, nós também estamos viajando pela superfície de algo que nós realmente não conhecemos.
Por que eu digo isso? Porque o futuro para nós é totalmente misterioso, é totalmente desconhecido. E muitas vezes ele também se torna amedrontador. Quando nós viajamos como uma embarcação por esse mar que se chama vida, nós também estamos sujeitos a nos deparar com ventos, com tempestades, com maremotos, com tufões e com furacões. Os ventos, tempestades, tufões, maremotos, furacões podem ser comparados com as aflições, as angústias, as dificuldades e os problemas que nós enfrentamos nesse mundo. Mas também nós passamos por mar calmo, ondas tranquilas, lugares bonitos, praias paradisíacas. Nesse mar da vida, nessa viagem, que para nós é desconhecida, nós podemos também encontrar outras embarcações viajando. Algumas menores, algumas maiores, algumas mais luxuosas, algumas menos luxuosas, algumas que transportam muitos passageiros e outras que apenas carregam cargas. E eu quero pegar aqui nesse vídeo 3 embarcações que podemos comparar com 3 tipos de pessoas. A primeira embarcação é o Titanic. O Titanic era um navio que era dividido em 3 classes de passageiros diferentes. A primeira classe, onde viajavam os mais ricos, os mais poderosos. Eu não sei se você sabia, mas uma cabine para viajar na primeira viagem única do transatlântico Titanic, na época custava em torno de $4.000. Se fôssemos pegar os valores atualizados, seria hoje em torno de $100.000, quase R$600.000. Mas além da primeira classe, tinha a segunda classe e a terceira classe, aqueles que literalmente viajavam nos porões dos navios. O Titanic, comparado com gente, representa aquele tipo de pessoa que carrega dentro de si riqueza e pobreza ao mesmo tempo. Mas o Titanic representa também, na nossa comparação, um ser humano, com todas as qualidades e defeitos que nós podemos ter. E esse ser humano chamado Titanic, que se sente superpotente e superpoderoso, que se acha inafundável no alto da sua empáfia e do seu orgulho, não percebeu que havia uma pedra no meio do caminho, um bloco de gelo. Nós podemos comparar o bloco de gelo, dessa nossa analogia, com aqueles problemas que, acima da superfície, eles são pequenos, mas se formos analisá-los abaixo da superfície, eles são enormes e são fatais, o bastante para romper o nosso casco e fazer com que a água inunde os porões e nos afunde no mar da vida. Quando o Titanic colidiu com aquele enorme bloco de gelo e as pessoas, no primeiro momento, não sabiam muito bem o que tinha acontecido, não tinham consciência do perigo, todos continuaram fazendo as suas atividades como vinham fazendo até então. Quando a tripulação se deu conta do perigo, se deu conta de que o casco do navio tinha sido rompido e que a água estava entrando dentro dele, aí uma coisa aconteceu. Eles tentaram se comunicar por rádio. E aí tem uma curiosidade muito pertinente à nossa comparação. Quando o Titanic tentou se comunicar por rádio, essas mensagens chegaram até outras embarcações. Só que uma embarcação especificamente não pôde receber essa mensagem porque o operador de rádio estava dormindo. Era o operador de rádio do navio SS California. Esse navio poderia ter se aproximado do Titanic
e salvar a maioria ou todos os passageiros e tripulantes do Titanic, mas não o fez, porque o operador de rádio estava dormindo e não ouviu a mensagem enviada pelo Titanic. O Titanic, nesse momento, a tripulação começou a soltar fogos pedindo socorro. Esses fogos foram vistos pelo capitão do SS Califórnia. Mas naquele momento o capitão julgou que o navio estava em festa e ele não quis se aproximar. Por outro lado, nós temos um outro navio que viu os fogos e ouviu as mensagens do Titanic. Foi o Carpathia. O capitão do navio ouviu a mensagem, viu os fogos e foi se aproximando do Titanic. Infelizmente, ele demorou mais de 1h30 para se aproximar. E nesse período de tempo, o Titanic já estava afundando, as pessoas já estavam no mar, alguns botes salva-vidas já estavam ali operando e o Carpathia pôde salvar pouco mais de 700 passageiros, num total de 2.200 passageiros e tripulantes. O Titanic representa aquela pessoa que se deparou com um perigo, que se encontrou com um problema, que permitiu que a vida fizesse buracos em sua estrutura e começou a afundar. Mas esse tipo de pessoa também pede socorro. E como é que nós interpretamos as mensagens de pedido de socorro enviadas por esse tipo de pessoa, que pode inclusive ser você ou ser eu? O SS Califórnia não quis se aproximar. E eu tenho dito aqui nesse canal que todas as vezes que nós não queremos nos aproximar, nós temos muito maior facilidade de julgar e não de acolher. O SS Califórnia preferiu seguir a viagem e não se envolver. Já o Carpathia se aproximou e pôde então salvar muitas vidas. O Carpathia representa aquela pessoa que se envolve com o problema do outro, que não consegue dar as costas para o problema do outro. E o Titanic representa aquela pessoa muitas vezes orgulhosa, petulante, que não sabe que existe uma pedra no meio do caminho e que ela pode a qualquer momento se arrebentar, se destroçar literalmente nessa pedra. Que tipo de embarcação é você? É aquela pessoa que se envolve? É aquela pessoa que vira as costas? Ou você é aquela pessoa que está no alto da sua glória, do seu poder e acha que você é autossuficiente para ultrapassar qualquer adversidade? Que tipo de pessoa é você? Eu deixo aqui essa reflexão para você pensar, porque tem muita gente que é Titanic, não tem noção de que a qualquer momento pode se esfacelar diante de um problema. Se você é o Titanic e está pedindo socorro, eu espero que você encontre pessoas tipo Carpathia no seu caminho, pessoas que se envolvam com você e deem a mão para tirar você dos perigos desse mar agitado que se chama vida.